É um texto conhecido, irmãos, mas eu falava ontem com os irmãos, aí com a mamãe em casa, comentava justamente da questão de nós estarmos mais profundos com Deus, com intimidade, com certeza, com convicção de um chamado de Deus e com esperança naquilo que Ele pode fazer. Glória a Deus. Se tem uma coisa que o inimigo tem feito nesses dias, é lutar para tirar do nosso coração essa graça, essa alegria e de fazer as nossas ofertas, o nosso culto, nossa apresentação a Deus com intimidade, com verdade e com gratidão. Aleluia. Mas bem-aventurado é você que está aqui essa noite e que veio para ouvir aquilo que Deus tem no teu coração, porque Ele vai falar conosco aqui. Jeremias capítulo 17, irmãos, e verso 5, glória a Deus. Verso 5, 6 e 7. Vamos ler. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando veio bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Mas bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadigue, nem deixe de dar seus frutos. Amém? Amém. Somente até aqui. Senhor, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. O Senhor tem liberdade, meu Deus. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe o que carecemos ouvir da parte do Senhor aqui essa noite. Fale conosco, alcance os corações, dá liberdade, dá vida nova, dá entendimento da tua palavra e dê vitória em tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Ô irmãos, eu fico observando o culto, e no andamento do culto a gente vai vendo o quanto Deus Ele vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, e vamos entendendo os seus propósitos. Eu estava ouvindo a irmã Larissa contar o testemunho. Eu estava ali, confesso aos irmãos, e meditando, porque minha esposa tinha dito para mim assim: filho, nós precisamos ajudar a irmã Larissa, ela está mexendo na mídia, tendo que lidar com os aparelhos. Vamos buscar saber se há necessidade de alguma coisa, de alguma pilha, de alguma bateria, de alguma coisa, porque chegou também ao nosso ouvido a necessidade. Aí eu vi ela contando aqui essa noite, que ela tinha feito um propósito dizendo assim: Senhor, eu vou colocar diante de Ti a necessidade da obra. Irmãos, ela poderia ter colocado qualquer necessidade. Eu não sei quem abençoou, quem encontrou, não sei se foi, não proveu de nós, mas Deus usou alguém para fazer isso. Aleluia. Mas ela poderia ter pedido qualquer bênção para Deus. Uma jovem tem tanta necessidade. Ela não poderia ter falado assim: Senhor, eu quero um guarda-roupa melhor, um calçado novo. Será que ela não poderia ter pedido uma bênção assim para Deus? Mas ela falou assim: não, vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Vou apresentar a causa da obra na mão do Senhor. E Deus começou a providenciar, para mostrar só a grandeza dele, a glória dele. A mídia é tão importante na obra, irmãos. Os irmãos, talvez muitos não sabem o tanto que é necessário, porque muitas vidas que não estão aqui estão sendo alcançadas através da palavra, através dos louvores. E o inimigo luta bastante nessa área para que alguém não venha participar, porque sabe que quando entra no ato do Senhor, Deus abençoa. Aleluia. Mas eu fiquei feliz de ver que tem alguém que está na brecha, orando: Senhor, dá o melhor para a tua casa, dá o melhor para a tua obra. Irmão, eu sei que tem irmãos aqui que está justamente assim: não pede nem para si,
mas pede por aquilo que tem necessidade. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus vai acrescentar. Olha a Deus, é verdade. Eita, eu fico pensando assim que a gente tem que valer a pena estar na presença de Deus, sim ou não? Glória a Deus. Afinal, viemos oferecer o nosso sacrifício, já não é? E a gente, muitos pedem Samuel, muitos pedem, não é, irmão? A necessidade é tão grande, os desafios são muitos, mas quando a gente faz uma entrega daquilo que a gente quer, aí Deus abençoa. Eu lembro que um dia, irmãos, eu também precisei renunciar. Quando meu filho estava na beira da morte, dentro do isolete, no hospital, o médico olhou para mim e disse assim: pai, se nós levarmos o seu filho 346 quilômetros daqui, talvez ele não vai chegar vivo, porque ele nasceu prematuro, não tinha um aparelho adequado naquele hospital, e o médico disse assim: só que se ele ficar aqui nesse hospital, ele também pode morrer, porque não tem recurso. Aí sabe o que eu falei para Deus? Eu falei: Senhor, ele é teu, e eu estou renunciando para o Senhor. Se o Senhor quiser, ele vive. Se o Senhor quiser, ele nos traz alegria aqui, mas senão ele vai te louvar na glória, porque ele é teu. Viajou os 346 quilômetros, à beira da morte, dentro daquela UTI, mas chegou vivo lá, para estar aqui hoje adorando a Deus e contando as maravilhas do Senhor, porque ele é digno de ser louvado. Mas, Senhor, amados, que Deus, ele fica observando o nosso coração. Tem hora que Deus fica observando o nosso sentimento. Deus fica cuidando de que forma nós estamos nos apresentando diante dele para sermos abençoados. Onde quer testar a nossa confiança? Lá na antiguidade, a Bíblia vai nos mostrar que o caminho desse povo, o povo de Deus, né? Eles estavam sempre contradizendo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Por muitas vezes o coração deles se endurecia contra Deus. Eles pecaram contra Deus de forma dissoluta, sem saber, irmão, discernir, né, o que realmente era agradar a Deus. E por muitas vezes fazia aliança com exércitos poderosos, né? Pedia reis que não era da parte de Deus, alguém que estava na direção que não agradava a Deus, e surgia homens segundo o desejo dos seus próprios corações, que induziam idolatria, que induziam o pecado, que induziam a deixar o culto a Deus, deixar os templos e adorar imagens, e tantas coisas aconteciam para entristecer a Deus. A Bíblia chega a dizer que eles faziam aliança, porque naquele tempo precisava de um número de homens para enfrentar o adversário e ganhar a guerra. Só que eles se esqueciam que quem realmente peleja pelo homem e por uma mulher de Deus é o Senhor que está na frente da batalha. Quantos perderam a guerra e foram envergonhados porque confiaram no seu braço de carne, como o próprio Davi, que quando ele vai lá diante de um dos seus servos, ele diz assim: conta os homens para mim, para ver quantos que nós temos para ir à luta. A Bíblia diz que Deus não se agradou quando ele fez aquele censo. Sabe por quê? Ele tirou os olhos do braço do Senhor, que é forte, e confiou nos números que ele tinha. Tanto é que Deus também falou para Gideão: tem muita gente, leva para beber água, porque eu vou separar só um pouco desses homens que estão contigo para lutar, porque eu quero mostrar para o meu povo que quem faz o milagre sou eu. Quem pode pelejar a guerra sou eu. Quem vai fazer as maravilhas sou eu. E muitas vezes, irmão, nós entramos por caminhos, por lutas da mente, por dificuldade que paira diante dos olhos, que o nosso coração, sabe como fica? Enganoso. Como era o coração deste povo. Muitas vezes, guiado por um sentimento da carne, do seu próprio eu, do seu próprio coração, confiado no braço de carne, e de repente eles eram surpreendidos pelo mal que vinha e destruía as suas vidas, suas famílias, e eles perdiam muito em suas vidas. Será que hoje é diferente, irmãos? Não. O inimigo, logo quando vê alguém sendo, né, irmão, passando por um processo, por uma dificuldade, ele já logo oferece um paliativo. Não, olha, você bebe essa bebida aqui que vai resolver o seu problema. Você usa essa droga aqui, esse entorpecente,
que já vai aliviar um pouquinho da sua dor. Você vai em busca daquele amigo, daquele parente, daquele que vai te trazer segurança. Infelizmente tem muita gente entrando por esses caminhos e sendo surpreendido por caminhos de angústia e de aflição. Mas a Bíblia esta noite vai nos falar de alguém que traz paz perfeita para o nosso coração. Aleluia! O que a firme confiança pode trazer para nós? O que alguém que confia inteiramente pode ter em primeiro lugar? A Bíblia diz que Deus dá aos justos o quê? O seu sono. Aí tem um ministério que diz assim: pode dormir tranquilo. Não é assim? Por quê? Porque a confiança está posta no Senhor. Aleluia! Irmãos, provaram pela palavra no outro dia para ser morto, com sentença de morte, como nossos irmãos apóstolos da antiguidade. O que eles faziam? Louvavam, adoravam, e muitos estavam até como Pedro, dormindo, enquanto no outro dia podia morrer. Sabe por quê? Eles sabiam que se a carreira terrena se encerrasse aqui, eles tinham uma eternidade preparada pelo Senhor para estar em liberdade diante de Deus ali na glória. Então o que é que uma confiança nos traz nesses dias? Primeiro, eu quero pegar um exemplo aqui: paz perfeita. Não é uma pazinha não. Não é uma paz momentânea não. É uma paz constante. Pode ter luta, pode. Pode ter barreiras, pode. Pode ter adversidade, pode. Mas a minha confiança, ela permanece 100% num Deus que me dá paz, que me dá segurança para mim atravessar esse dia de luta e esse dia de oposição que eu estou vivendo. Senão que Deus, Ele quer apresentar para nós. Hoje nós vemos pessoas fragilizadas, pessoas deixando de produzir mais para Deus, porque estão se embaraçando com momentos, com lutas que não é tão grande, é simplesmente algumas teias de aranha que pegam os pés. Aí alguém olha: não, eu estou embaraçado. Uma teia de aranha, que você pode dar um passo, romper ela e continuar fazendo a obra de Deus e recebendo muito de Deus. Aí ele vai dizer, irmão, que alguém que tem essa paz perfeita e que tem essa confiança em Deus, ele vai produzir algo diante do Senhor. E a Bíblia vai nos dar exemplo aqui essa noite. Ele vai produzir o quê? Frutos para Deus. Não, pastor, eu não estou produzindo porque eu estou passando por um processo, por uma luta, por uma fadiga, por uma dificuldade. Mas eu quero dizer uma coisa: quem está passando por isso na presença de Deus está adquirindo experiências. Aleluia! Não diga para a tua luta esta noite: eu estou com uma grande luta. Diga assim: eu estou adquirindo mais experiência na presença daquele que formou a luta e colocou diante do meu caminho, porque ela vai passar e eu vou estar muito melhor na presença do meu Deus. Os frutos, irmãos, são visíveis na vida de alguém que tem essa experiência, que tem essa confiança no Senhor. Aleluia! Confiança na fidelidade de Deus. Por quê? Aleluia! Essa confiança de Deus vai trazer total confiança de que quem vai estar no comando das nossas dificuldades é Deus. Por isso que é um descanso, por isso que há esperança, por isso que há alegria no coração. Ainda que somos provados, a gente vai dizer assim: pode estar batido sim, mas derrotado não. Pode estar passando pelo processo sim, mas derrotado não, porque Ele está na frente. Louvado seja Deus. Ele está no comando da guerra para pelejar por nós, e não é só um dia ou outro não. A Bíblia diz que Ele não dormita. Sabe o que é isso? Dia e noite Ele está olhando, Ele está olhando e está vendo a nossa vida para glorificar o nome dele. Então essa confiança, essa firme confiança traz uma confiança na fidelidade de Deus. Se nós olharmos Hebreus 10, vai dizer os profetas, os homens, ou vai falar de Noé, um homem que não viu o futuro.
mas acreditou na palavra. Um Abraão que Deus disse para ele: sai da tua terra e vai, porque eu vou te mostrar e vou te fazer uma grande nação. Confiança. Confiança é a fé que você não vê, mas que você exerce na presença dele. O Senhor está me mandando, o Senhor está determinando, o Senhor está falando. Eu não vou ficar preocupado com amanhã, com depois, porque eu sei que o Senhor é provedor do amanhã e do depois. Aí você vai dizer para Deus: eu vou fazer bem o meu hoje, eu vou preparar hoje, eu vou apresentar o meu melhor hoje, porque amanhã quem vai determinar o meu caminho, a bênção na minha vida, é aquele que está me levando, aleluia, aquele que me chamou para abençoar e me dar vitória. Confiança, irmãos. Confiança traz, aleluia, coragem. Para quê? Para dar testemunho do nome do Senhor. Daí que tem hora que a gente está visto assim, ó, atrás dos inimigos, do outro lado da montanha, do outro lado do povo até querendo dar uma moradinha, dizendo: não é crente, por que está na prova? Aí você olha para trás, lá ali vindo alguém para perseguir, tanta luta, glória a Deus. Aí você olha para frente, o mar vermelho, aí você diz: pronto, parece que vou parar por aqui. Não, mas quando você tem coragem, você diz para os murmuradores, por aqueles que estão dizendo para você: nossa menino, você, como vai ser a sua vida? O que vai acontecer? Você fala: fica quieto, aleluia, para de falar, porque o Deus vai pelejar por nós, e você vai ver o que Ele vai fazer no meio da tribulação. Você vai ter coragem para testemunhar, mesmo quando os teus olhos não estão avistando nada. Olha que confiança. É aquela árvore que está lá na seca, mas está produzindo, está no vento, mas está dando fruto, não está na lua, não está no lugar adequado, mas se tem a presença de Deus, tem vitória. É o homem que produz aonde ele está. Glória a Deus. Outro dia eu dizia para Deus, eu estava assim, falei nos irmãos aqui já isso aqui. Eu estava numa luta muito grande, porque o ministério, claro que pesa, a responsabilidade é grande do pastor, de alguém que está liderando, de alguém que tem compromisso com liderança, que tem pessoas para liderar, enfim, nós somos cercados de desafio. Aí eu olhei para o tamanho da situação e disse assim: parece que eu estou em cima de uma pedra, aqui não dá para produzir, não dá para plantar, não tem jeito. Aí sabe o que Deus falou para mim? Floresce onde você está. Aí como isso aconteceu? Alguém mandou um presente em casa mandou umas xicrinhas assim, e cada uma tinha um nome. Para um falava assim: tenha fé. Para o outro dizia outra coisa: prossiga avante, seja fiel. E a minha estava escrita assim: floresça aonde você está. Eu dizia: Deus, mas em cima dessa pedra? Ele disse: porque na pedra, se molhar, vai sair lodo, e debaixo do lodo eu posso produzir uma semente e nascer uma flor maravilhosa. É que tem gente que não entende, ele espera a melhor oportunidade para produzir, mas quem está na presença de Deus, até na seca, até no deserto, a raiz dele está bem profunda, e ele está ligado no Senhor, e não tem nem sal de água para ele absorver essa água, e ele vai viver na presença do Senhor. Tem hora que parece, irmão, que a gente só vai ter a bênção se a gente ver com os olhos, mas a fé não é isso. A fé é viver a presença dele mesmo diante das incertezas e testemunhar. Amém? Testemunhar, como o próprio Moisés disse para o povo. Você está vendo aí os adversários? Fica tranquilo, Deus vai pelejar para ele. Não sabia o que ia acontecer, mas ele começou a profetizar um milagre. É como Abraão falou para o filho disse: pai, o fogo está aqui, ali, daqui não está o carneiro, o cordeiro está no braço. Fica tranquilo, porque Deus ele vai providenciar coragem para testemunhar que amanhã vai ser melhor que hoje, e o Deus que permitiu a luta vai te dar cobertura com o sangue dele para você passar do outro lado. Vocês lembram daquele moço, né? E que acho que Eliseu disse: vai lá dar uma olhadinha, ver se tem alguma nuvem ali. Ele foi lá e disse: não tem nada. Tem hora que a gente está assim, não vê nada. Glória a Deus. Outra hora a gente vê assim: não, parece que tem uma nuvenzinha ali, bem pequenininha, mas é aquela nuvem que Deus vai usar para trabalhar na sua vida, para fazer algo extraordinário, e você vai entender o propósito de Deus. Mas se você for quem? Um homem bem
que significa isso? Alguém que é querido, que é amado por Deus. Um filho obediente, um filho que serve, um filho que reverencia o pai, ele tem a maior alegria. E não é que aquele que é rebelde, o pai também não ama, o pai ama de todas as formas. Mas um filho que é obediente, você fica pensando, não pode faltar para o meu filho isso, não pode faltar aquilo, afinal me traz tanta alegria, me honra. Não é assim que você pensa, eu fico pensando nos meus. E eu penso que cada um de nós que servimos a Deus temos um coração assim, queremos o melhor para nossos filhos. A Bíblia chega a dizer que nós que somos maus, damos coisas boas aos filhos. Imagina Deus, que está no céu, pode dar bem aqueles que lhe pedirem. Então aqui a Bíblia vai expressar que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que tem essa firme confiança, porque a firme confiança traz o que, irmão? Libertação. Salmo 37, no versículo 10 e no versículo 11, a Bíblia vai fazer menção de uma entrega que é necessário fazer, de uma confiança que é necessário ter, de uma intimidade que é necessário buscar. Para quê? Para ter liberdade. Não é só conhecer, saber o quanto ele pode fazer, mas é fazer uma entrega com determinação e dizer assim: Senhor, os meus olhos não estavam estando, aleluia, não surgiu ninguém para oferecer uma ajuda, mas eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor está comigo nesta peleja, o Senhor vai abrir uma porta e vai me surpreender mesmo que eu não veja, e quando eu abrir os meus olhos, eu só vou pegar com as mãos e vou levar a tua presença para glorificar o teu nome. Porque o Senhor é fiel. Quantos dos nossos irmãos foram assim? E tem hora, irmãos, que a gente tem que fazer uma entrega para Deus abençoar a nossa vida, não é? Lembra da mãe de Moisés? Criou um menino com tanto cuidado, né? 3 meses escondendo para aqueles homens não pegar o menino, porque se pegasse matava, era a ordem do rei. E ela ali criando o menino com tanto cuidado, só que chegou um dia que ela não pôde mais cuidar, não dava mais. O choro do menino estava um pouco alto, alguém podia escutar, chamaram os guardas do palácio para matar o menino. Então o que ela fez? Até agora estava nas minhas mãos, mas agora eu vou entregar para quem vai cuidar. Vou colocar lá nas águas do Nilo e ele vai descer. Mas eu acredito que antes dela colocar Moisés dentro do cesto, ela fez uma oração e disse: Senhor, eu estou entregando para ti. O Senhor vai criar as mãos certas. A minha confiança é totalmente no Senhor. Agora, o Nilo representava, irmão, de segurança para Moisés. Mas e a fé de Joquebede? Como é que é? Joquebede, né? Isso, né? O que a fé dela representava? Deus cuidando do filho dentro daquele lago. Podia ter animais que tragaria aquele cesto, a corrente de água podia levar para outros caminhos, mas ela disse: não, Deus vai guiar a embarcação. Moisés foi criado e Joquebede recebeu o salário. Olha o que Deus faz através de uma intimidade, de uma fé, aleluia, de alguém que é bem-aventurado e que entrega na mão de quem pode resolver. Confiança em Deus. Trabalhando a sua vida. Será que você pode fazer, juntar hoje tudo isso aí, esse processo de luto que você está vivendo, e dizer: Senhor, hoje eu vou deixar aqui no teu altar, não vou levar comigo, mas chega, eu quero entregar para o Senhor, quero confiar e quero descansar na tua presença, porque a paz perfeita se dá a alguém que tem o que? Confiança em Deus. Paz perfeita. Isaías capítulo 26, verso 3 vai falar de alguém que alcança paz confiando inteiramente no Senhor. O que mais, irmão? A confiança verdadeira vai trazer o quê? Habitação lá no céu. Alguém que confia, ele não vai ser detido de alcançar o livramento e a salvação que se fará muito dia. A Bíblia diz que nós vamos receber através do quê? Da fé. Salvação é pela fé. E é a fé que vence o mundo. E o que é o mundo? Esse desafio que às vezes bate a porta do nosso coração, desse assim: não vai ter jeito para você, não vai dar certo, e você ainda permanece dando fruto. Glorificando o Senhor. Você não sai do propósito por causa do aperto, por causa da luta, porque alguém falou, porque alguém ofereceu uma ajuda. Não,
você fala: a minha ajuda vai vir do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Agora a Bíblia vai falar. Então isso aqui é fruto de alguém que é bem-aventurado, que coloca confiança em Deus. Mas aquele homem, aquela mulher que não confia, olha o estado dele. Parece um livro de Salmos, de capítulo 1. Se a gente for lá, vai falar de duas classes de pessoas: quem confia e quem desconfia de Deus. Aí aqui a Bíblia vai dizer assim, ó, que o homem que confia no Senhor, ele é como a árvore plantada junto às águas, não tem estação ruim para ele, em todo momento ele está produzindo seus frutos na presença de Deus. Aleluia. Mas o homem que não tem essa confiança em Deus é como aquela árvore plantada lá na serra. Você já viu que a gente vai passando na rodovia e você olha assim, aquela sequidão. Não dá nem para discernir que árvore que é, se é uma laranjeira, se é um pé de jaca, se é qualquer outra árvore, porque você olha assim e fala: nossa, a folha está tão feia, está tudo enrugido os troncos, está tudo seco. Não dá nem para saber o que é. É a tamargueira no deserto. Não tem sentimento, não absorve o bem de Deus, não sabe, não consegue absorver as coisas boas que Deus tem, porque é alguém que não tem o seu sentimento das coisas do Senhor. Então a Bíblia vai apresentar a imagem chocante de um ser humano que vive isso e que vive numa condição de pecado diante de Deus. Primeiro, toda a cabeça está doente. Toda a cabeça, a mente dele é levada por qualquer situação, qualquer palavra leva. Então a mente está doente. Não tem uma mente não sadia. Quem tem uma mente sadia, a mente de Cristo, ele tem a revelação do reino de Deus, ele está firmado na palavra, ele tem certeza, ele tem convicção do seu chamado. Então, independente do que está acontecendo, ele está louvando e glorificando o Senhor, dizendo: amanhã vai ser melhor do que hoje, porque Deus, o que me chamou, o que me constituiu, vai zelar a minha casa. Não é cabeça doente, não tem a mente fraca para sair da presença de Deus e escolher um braço de carne como seu ajudador. Mas quem não tem a mente de Cristo, a cabeça é doente, o coração ele é corrupto. Hoje ele está crendo, confiando, mas amanhã, se passar um ventinho perto dele, ai meu Deus, acho que agora vai afundar. E Deus? Onde está em nossas vidas? Cara, irmão, que nós como ser humano não somos poupados de ter um momento de pensar, de se entristecer, de se fadigar, de até muitas vezes se inquietar pelo acontecimento. Mas tem uma coisa: a fé ela não vai ser abalada, não. A fé ela vai permanecer, aleluia, no mesmo propósito de quando você tinha a bênção ontem na sua vida. Você não vê os milagres, dos acontecimentos, dos momentos, quando na presença de Deus você vai ter gratidão e o seu coração não vai ser contaminado, como a Bíblia diz assim, ó, aqui: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Alguém diz assim para você: não, minha filha, siga o desejo do teu coração, cuidado. Aleluia. Tem hora que o coração do homem é tão enganoso, e o inimigo usa esses negócios para dizer assim: o importante é você ser feliz. Mas e a salvação da alma? E o livramento de Deus? E a promessa do Senhor? Irmãos, é melhor passarmos por luta aqui para adquirir lá. E quem tem a mente de Cristo sabe muito bem disso. Eu tenho visitado pessoas esses dias, tenho abraçado alguém que está no final da vida e está no terminal, e estou avaliando e chorando, sofrendo e sabendo que nessa vida não vai levar nada, mesmo construindo muitas herdades. Eu fico olhando assim e fico meditando no pregador, o próprio Salomão, que disse assim: a minha vida foi cercada de tantos acontecimentos, mas foi tudo vaidade, não valeu nada. Irmãos, vamos ter Deus na nossa vida, vamos ter Ele como Senhor, e não é ter Ele como Senhor assim artificialmente, não, é uma coisa superficial por cima, não. Vamos ter Ele dentro, no profundo, vamos mais fundo com Deus, vamos buscar intimidade, porque os dias são maus, as guerras são grandes, às vezes não é visível, mas para muitos já são visíveis. Só que nós estamos dando por fé, por confiança. Ele lança na presença de Deus o seu propósito, e ele tem certeza que Deus vai fazer para a glória do Senhor. Quem não tem, olha aqui, vai ter um coração corrupto, um coração enganoso,
A língua também está cheia de engano. Ele vem falar coisas boas e ele começa a espraguejar. Acho que não vai dar certo mesmo. Está difícil mesmo. Não tem jeito mesmo. Não vou conseguir mesmo. Parece que, irmão, o inimigo ele ama essas coisas. Então alguém que a mente está enfermada, um coração está ingrato, está incerto, numa condição de pecado, é a condição do povo lá atrás, que estava entristecendo a Deus, por quê? Confiava no braço de carne. Aí alguém vai dizer, pastor, não pode confiar no amigo, irmão? Não é isso que Deus estava falando. Deus estava confiando em alguém que fazia do seu braço o quê? A sua força. E Deus não quer isso não, porque a nossa força vem de quem? Vem da onde? Socorro? Do Senhor. Então por que confiar no braço de carne? Então por que esperar em alguma coisa que não vai acontecer? O homem que está vivendo essa imagem chocante, a Bíblia representa essa imagem chocante desse ser humano que vive nessa condição desse jeito. A boca está cheia de amargura. É o caso do próprio salmista quando se encontrou com Deus lá no Salmo 40. A vida cercada por um charco de lodo. Uma condição de pecado, de amargura. Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus tirou aquelas palavras amargas da boca dele e colocou o quê? Um cântico novo. Agora alguém ouve e vê. Aleluia, um salmodiando, cantando, adorando, colocou um cântico novo na minha boca e ainda tirou os meus pés lá daquele charco de lodo que eu estava vivendo. Alguém que recebeu graça e oportunidade na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que agora então, glória a Deus, a boca que estava cheia de amargura, ela vai fazer o quê? Ela vai louvar a Deus com um cântico novo. Quem está cheio de longe de Deus, vida de pecado, boca cheia de amargura, só conta derrota, só fala mal dos outros, somente vive uma vida de engano para tentar sobressair, para ser feliz. Não adianta, irmão. A verdade ela vai prevalecer. E quando a gente vive a palavra, Deus também vai honrar a nossa vida. Se honrar a Ele vai honrar nós. Ainda que alguém não queira, ainda que alguém olhe e diz que não vai dar, Deus está sempre na frente, pronto para defender aquele que está na sua presença. O que mais? Já estou encerrando. As mãos agem com iniquidade. Atos capítulo 2, verso 23. Vamos falar uma mentirinha só? Não tem problema não. A gente mente um pouquinho e o importante é a gente sair dessa situação, vai dar tudo certo. A gente fica com as demais coisas para nós e vamos repartir, vai ficar bem. Não adianta, irmão. Aí a Bíblia vai dizer que é melhor o pouco com a verdade, porque quando é fiel no pouco, Deus faz o quê? Coloca no muito. Aí alguém fala, não, fico com muito para mim, escondido aqui, dou um jeitinho, não é importante eu ficar bem, mas irmão, e a alma? Como é que vai ser amanhã? Presta atenção nisso. Deus está forjando o nosso caráter hoje para nos fazer muito abençoado amanhã, para testemunhar no amor dele para alguém. Então tem que ir no profundo com Deus. Não adianta um pouco, tem que fazer uma renúncia total, uma entrega total, confiança total e crer naquilo que nós estamos anunciando pela palavra de Deus. E estamos vendo a Bíblia Sagrada. O que mais a Bíblia vai dizer? Os pés andam pelos caminhos do quê? De violência. Romanos 3, verso 15. Um homem que a mente está carregado de pecado, o coração cheio de maldade, ele quer se justificar. Tem jeito não. Eu vou lá brigar, porque falou de mim, eu vou resolver. Não é assim. Mas quem tem Deus na vida não faz isso. Ele sabe que quem justifica ele é Deus. Ele se cala e Deus justifica. Ele fica quietinho e ele vê a mão de Deus trabalhando para honrar o nome dele, a vida dele e a imagem dele, porque é Deus que faz isso. Olha aqui o que mais. A mente, quando está longe de Deus, a imagem é chocante, a mente fica corrompida. E Paulo falou assim: em mim e na minha carne não habita nem algum bem. Então ele falou: se eu viver na carne, se eu ficar na carne e não no espírito, tudo isso vai estar em mim. Porque a carne ela cobiça contra o espírito, mas o espírito te chama para algo profundo, para intimidade, para a vida com Deus e vida de segurança e paz. Aí a Bíblia vai comparar assim, ó: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quem confia e espera em Deus é o primeiro que nós falamos aqui. Primeiro parâmetro: paz perfeita, frutos, confiança na fidelidade, coragem, libertação
e habitação eterna com Cristo. Os outros são imagem terrível, chocante, mas quem está na presença de Deus, ele está aqui, ó. Bendito varão que confia no Senhor, cuja o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar o seu fruto. Eu já fui em muitos lares, em muitos lugares que às vezes a gente é tão ingrato. Confesso para vocês que a gente tem uma vida tão abençoada. A gente abre a nossa geladeira, tem dias que não sabe o que come, porque Deus tem provido muita coisa. Mas eu já tive o privilégio de entrar em algumas casas que era lona, coberto por lona. O fogãozinho era um saibro ali, algum tijolo em pé, coberto pelos saibros. E quando me ofereceram o suco, era um suco assim, era só a semente de um maracujá bem grande, estranho que tinha na região. As sementes eram grandes, até difícil de você beber, nem tinha uma peneirinha para coar. Mas quando você olhava naqueles homens e naquelas mulheres, eles diziam assim para mim: meu irmão, nós estamos tão felizes, porque aqui tudo é passageiro, aqui tudo é encerra, aqui um dia vai terminar essa luta. Mas nós estamos aqui com o coração tão desejoso, ficamos tão felizes com a mensagem que foi trazida ontem no culto. O nosso coração está queimando de alegria. Nós estamos ainda falando mistério com Deus, porque Deus visitou nós ontem. E tudo isso que nós temos é nada. Não estamos preocupados com essa vida. O nosso desejo é servir a Deus. Eu fui num culto, irmãos, numa região aqui no Pará, uma certa vez, para fazer uma visita numa congregação. Eu tinha tanto pedido a Deus, inclusive eu passei um dia com uma placa vindo da rodovia e falei para Deus assim: eu tenho tanta vontade de conhecer Belém, Vila Belém do Pará. E de repente o pastor me enviou para fazer uma reunião e eu fui. De repente eu entrei num lugar, numa casa que era de madeira, e vi aquela matando um franguinho lá, limpando, recolhar os 2 pés de mandioca, porque ia ter muita gente lá aquela noite. E ela jogou aquele franguinho dentro da água, começou a cozinhar e colocou ali quase uma caixa de mandioca dentro daquele pouquinho de frango. Eu dizia: Deus, o que será que vai fazer? Um caldo ali, bem simples. E aquela noite tinha muita gente para comer ali, muita. E eu fiquei observando o povo tirar aquela comida, irmão, agradecido a Deus. Pensa na oração que eles fizeram. Parecia que era um churrasco, era algo tão bom que estava sendo oferecido. Mas sabe o que é isso? É alguém que tem Deus no coração. É alguém que não serve por vista, que não está preocupado com nada desta vida. Ele já fez uma entrega. Ele disse: Senhor, estou aqui para te agradecer, para te servir. E sabe que eu fico feliz? É o que Deus faz no meio desse povo. No outro dia você vê alguém testemunhando. Na hora do culto tem alguém sendo batizado com o Espírito Santo. No outro dia você vê alguém falando. E sabe que eu vi de beleza lá também? Que as irmãs, a gente olhava na roupa, a saia umas 3 cores. A saia tinha umas 3 cores. Você percebia que era um pedaço de uma roupa que ela tinha emendado, outro pedaço que tinha emendado, mais outro pedaço que tinha emendado, só que elas estavam todas cobertas decentemente para adorar e para servir a Deus com gratidão. Honrava com o corpo, honrava com a alma, honrava com as atitudes, porque elas eram queridas do Senhor. O chinelo nos pés, cada um de uma correia azul, outra correia cor de rosa, mas elas lá cantando e adorando o nome do Senhor e glorificando a Deus. Nós às vezes fizemos favo de mel e achamos que está tão ruim, não é verdade? Que Deus está valendo no coração. Mas alguém sincero, alguém grato, esse é bem-aventurado. Mesmo passando pelo deserto, ele está dando fruto para Deus. Ele olha lá no guarda-roupa, não tem muito, mas ele pega de ontem e vem hoje e fala: graças a Deus, porque eu tenho alguma coisa para cumprir. Ele abre a geladeira, não tem muito, mas o pouco que tem, ele lembra do irmão que está do lado e diz assim: hoje eu vou levar para aquele irmão alguém alguma coisa, vou repartir com o meu vizinho que tem fome, vou fazer alguma coisa pelo meu próximo irmão. Bem-aventurado é você que está servindo a Deus com essa intimidade. Seja fiel ao Senhor, porque Deus não deve nada a ninguém, a não ser o amor que Ele tem pelas nossas vidas. E sabe o que eu vejo disso, irmão? Essa bem-aventurança aqui
é recompensa. E Deus nos dará. Uns já vão receber aqui nessa vida, porque Ele diz 100 vezes tanto nessa vida. E depois que terminar essa vida, vida eterna, que é o melhor de todas as coisas. Você recebe a palavra, Senhor? Deus